Deus é bom. Vamos iniciar então nossa escola beriana. É um prazer tê-los aí. Pedir aos irmãos que cheguem um pouco mais à frente aqui, por favor. Tem um espaço. Sepúlveda, chega um pouco mais à frente, por favor. Mal acompanhado? Bem acompanhado. Vamos orar então, para iniciar. A professora já se encontra aí. Nessa noite eu já venho matutando 3 perguntas desafiadoras. 3 perguntas daquela E a derradeira será igual a primeira, né? Porque os últimos serão os primeiros. Vamos orar então. Deus maravilhoso, somos gratos pelo momento de aprendizagem. Que possamos extrair o máximo sentimento em nosso coração, Pai, a Tua palavra, para que possamos, Senhor, sermos protegidos por ela, para que possamos aprender dela, Senhor, da Tua palavra, para que produza em nós frutificação e crescimento. Abençoa todos que estão aqui, estão a caminho, venha guardá-los e protegê-los. Igualmente os que não puderam, Senhor, estar por um motivo justo, também venha abençoá-los. Os que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, que a palavra possa vir, Pai, ao encontro de cada um e que ela produza um resultado significante, que é conhecer a pessoa do Espírito Santo, seu ministério, os dons, o fruto e tudo aquilo que faz para o crescimento da Tua igreja. Somos gratos a Ti, abençoa cada um de nós e a professora nessa noite que se encontra, a irmã Adriana Goulart, que nos trará uma palavra do trono. Pai, te damos graça em nome de Cristo. Amém. Então vamos receber, mas eu quero que seja com alegria, com aplausos. Por favor, mais forte. Comment allez-vous? Ça va bien, que Dieu est toi. Que Deus te ajude. Professora Adriana Goulart, lição 4. Autoridade do Espírito Santo. Eu estou pensando na minha, 4. Aqui, minha querida, por favor, fica à vontade. O quê? Que isso? Repreende. Olha só, não chegando lá. O senhor bloqueando de chegar lá, pastor, tá tudo certo. Quem? O Sepúlveda? Eu acredito. Isso é sinal dos tempos, pastor. É mole não, é mole não, é mole não. É o Senhor que está provando a nossa fé. A paz do Senhor, meus irmãos, que bom que a gente chegou aqui. Vamos lá. Lição 4, Autoridade Suprema do Espírito Santo. Ficou um pouquinho cortadinho ali, mas os outros estão melhores. Se você está com a sua revista aí... Opa! O texto bíblico básico se encontra em João 16, do 7 ao 15. Se você está com a sua revista, você acompanha comigo. Se não, abra sua Bíblia em João, capítulo 16, do 7 ao 15. Diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Meu Deus do céu, isso aqui não é nem uma mesóclise. Eu não sei nem o que é isso aqui. Não, mesóclise já... Nível hard. Vamos lá. Gostou, né? Duplo pronome, mas vamos lá. Gastaram aqui. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não mais me vereis. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu.
Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O texto áureo está em João, capítulo 14, versículo 16, que é o que está aqui. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O outro Consolador. Quando Jesus vai apresentar o Espírito Santo, quando ele começa a falar do Espírito Santo, no final dos seus dias aqui na terra, ele apresenta o Espírito Santo aos seus discípulos como Consolador. E por que será que Jesus apresenta o Espírito Santo assim? Quem imagina? Será que Jesus começa a preparar os discípulos para a sua morte? Jesus sabe que está se aproximando a sua hora. Durante todo o seu ministério, Jesus fala, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Mas quando ele sabe que está chegando perto da sua crucificação, ele fala, agora é chegada a minha hora, está chegando a minha hora. E ele começa então a preparar os seus amigos, aquele círculo íntimo dele, mais próximos a ele, para a hora em que ele vai deixá-los. E ele, quando começa a preparar os seus amigos, sabendo que eles vão ter tristeza, em algum momento, João registra isso para a gente, que Jesus, conversando com eles, fala, vocês vão ficar tristes por um momento. Enquanto o noivo está presente, não se tem tristeza, mas quando o noivo não está aqui, então a tristeza vem. Vocês vão ficar tristes por um momento. E mais na frente ele fala, mas eu rogarei ao Pai que enviará o Consolador. Eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não vem. Jesus manda o Espírito Santo Consolador, porque era disso que os discípulos iriam precisar naquele momento, de consolo. Consolo pela ausência do Salvador, consolo pela ausência de Jesus, consolo por estarem sendo perdidos, perseguidos. Antes de subir ao céu, Jesus prepara os discípulos falando, vocês vão ser perseguidos, vocês vão receber açoites, vocês vão ser presos, vocês vão ser maltratados por amor do meu nome. O mundo vai odiar vocês, mas não pense que é por causa de vocês, porque antes de odiarem vocês, o mundo odiou a mim. E Jesus deixa os discípulos preparados e falaram, eu vou subir, mas vai ficar tudo bem aqui para vocês, tá? A igreja está aí, ó, só fundar, Pedro, contigo mesmo. Não. Jesus não escondeu, não omitiu o que esperava por eles, que era perseguição, que era solidão, que era tristeza, que era a sensação do desamparo, do abandono. Por isso que quando o Espírito Santo vem, ele se apresenta como o Consolador. E Jesus também era o Consolador, porque ao mesmo tempo que ele prepara, ele também já vai consolando seus discípulos. Eu estou indo, mas eu vou mandar um outro. E a gente já ouviu tanto falar desse outro, né, lá do grego, do Alá, olá, como é que é, Eliseu? Alô, alô, Paracleto, ou Paráclito. Diz, alguns estudos, algumas vertentes dizem que o tal do Paracleto, existia a função do Paracleto no exército. E o Paracleto, se a gente fosse traduzir mesmo ao pé da letra, é aquele que é chamado para estar ao lado. Para ao lado do Kalel, não é o chamar. Pastor Eliseu. Então, aquele que foi chamado para ficar ao lado. É isso que o Espírito Santo faz. Ele foi chamado, ele veio até ele veio com a missão de caminhar ao nosso lado, de ajudar os discípulos, os primeiros apóstolos, a fundarem a igreja. E desde lá do dia do Pentecoste até o dia de hoje, e até o dia em que Jesus voltar para buscar a sua noiva, a missão do Espírito Santo é caminhar, andar ao nosso lado. Paralelo, do Paráclito, é do mesmo prefixo do paralelo. É de estar junto, ao lado. E dizem alguns estudos que o Paracleto, ou Paráclito, no exército, era aquele cara que ficava animando o soldado quando ele já estava cansado. Quando ele já estava na fadiga da batalha, quando ele já estava desistindo, quando ele já estava vencido pelo cansaço, pela força, pelo desânimo, o Paracleto tinha a função de ficar animando. Não, vamos continuar, ainda não acabou, vamos em frente, vamos lá, a gente vai ganhar. É isso que o Espírito Santo faz. O Consolador, aquele que vai ao nosso lado, nos animando, nos consolando, nos fortalecendo, nos dando força para seguir em frente na nossa caminhada. Vamos lá. Opa, eu tenho que me acostumar com isso aqui, gente. Vamos lá. Introdução. Um dos objetivos aqui da nossa lição é se lembrar, é entender que o Espírito Santo não é uma energia. Parece até que o Espírito Santo é uma pessoa menor da Trindade. O Espírito Santo é tão Deus quanto é o Pai, quanto é o Filho.
O Espírito Santo não é só uma força, uma energia. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 8. A gente vai abrir bastante a Bíblia. Romanos capítulo 8. Eu acho que eu vou virar isso aqui, que eu vou ler melhor. Ele não quer virar. Romanos capítulo 8. Paulo vai apresentar Jesus aqui em Romanos, o Espírito Santo como sendo o Espírito de Cristo. A partir do versículo 1, olha o que a Bíblia diz. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo. Paulo fala aqui em Romanos, e mais tarde ele vai repetir, se a gente vai ler, em Gálatas 5, desse conflito, desse dilema, desse, entre aspas, duelo, entre a carne e o Espírito. Quem nos une a Deus é o Espírito, mas o tempo todo a carne se opõe contra o Espírito. E aí Paulo vai dizer, quem agrada a carne não está no Espírito, porque se o Espírito vivifica, ele vai mortificar as obras da carne. E aí já teve algum pregador que falou, quem é que vai vencer, quem é que vai reinar na sua vida, é a carne ou o Espírito? A resposta é, vai vencer aquele que estiver mais bem alimentado. Quem a gente está alimentando? A nossa carne ou o nosso espírito? Quando o nosso espírito está bem firme, bem alimentado, bem nutrido, é fácil. Mais fácil vencer a carne. Agora, quando o espírito está enfraquecido, quando a carne está bem alimentada, a gente vai duelar mais um pouco nessa guerra da carne contra o espírito. Paulo ainda apresenta o Espírito Santo como o Espírito de Deus. 2 Coríntios, eu fui para frente, mas não era para ter ido. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 10. Acho que eu vou botar isso para cá. 2 Coríntios 2, a partir do versículo 10. Um pouquinho só mais aí para frente. Pera, que eu botei segunda, mas é o primeiro. Irmãos, me perdoe, eu coloquei segunda ali, mas é primeiro, tá? É 1 Coríntios 2, a partir do 10. 1 Coríntios, não é segunda. Depois eu conserto ali. Diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, em si o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se a gente não guardar mais nada, a gente guarda isso daqui. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem conhece a mente do homem? O espírito que nele habita. Olha a dimensão do Espírito Santo. Ninguém conhece a mente de Deus. Mas a nossa mente é limitada. Eu não consigo imaginar a capacidade do Espírito Santo em conhecer a mente de Deus. O que será que passa na mente de Deus? Porque Deus faz umas coisas que às vezes eu me consolo falando, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Que ele faz umas coisas que a gente não entende. É o Espírito Santo, o que está se passando na mente de Deus? Ele é o único que sabe. Quem consegue sondar os pensamentos que povoam a mente de Deus? O Espírito Santo, porque ele também é Deus. E é ele quem nos dá discernimento para conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Por isso que às vezes a gente fala, esse texto é um dos textos mais claros e mais profundos ao mesmo tempo da Bíblia. Porque às vezes você quer falar com alguém, a pessoa quer evangelizar, quer, não sei, discutir alguma ideia, tem um argumento e a pessoa não aceita, a pessoa que está ouvindo não entende. E aí você corre para cá. O homem natural não entende das coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem com o Espírito. Então não adianta a gente tentar querer convencer alguém de alguma coisa. Eu, por muito tempo, quando eu era mais nova, que eu falava de Jesus, a pessoa não aceitava Jesus, achava que a culpa era minha. Eu falava, eu não sei falar de Jesus direito, Jesus me perdoa, eu não sei evangelizar. Jesus, eu tenho que virar crente, meu Deus. Até que eu entendi que esse papel não é meu. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. O nosso papel é semear. E aí eu me consolei mais ainda quando eu fui para a parábola do semeador. Porque das 4 sementes que ele jogou, só uma frutificou. Então não depende de quem semeia só e nem da semente. Porque o semeador era o mesmo, a semente era a mesma. A diferença estava no terreno. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é semear a palavra, independente do terreno. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então a gente, como cristão, como conhecedor da palavra, é semear a palavra e orar para que o Espírito Santo alcance aquele coração que está ouvindo o que a gente está pregando. Atos 5:4, o Espírito Santo é Deus. Vamos ler Atos, capítulo 5. A primeira vez que o Espírito Santo é chamado de Deus na Bíblia. Atos 5. Eu botei 5:4 ali, né? Vamos ler a partir do 3. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Lá em cima ele fala, quem botou no teu coração para você mentir ao Espírito Santo? E aí ele termina, não foi para os homens, não é para mim que você está mentindo. Você está mentindo para Deus. O Espírito Santo é Deus. E eu gosto dessa parte aqui do Ananias e da Safira, porque um pouquinho antes vem a descrição, vem o surgimento, vamos dizer assim, de um personagem que eu gosto muito na Bíblia, que é o tal do Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé foi separado para um serviço, mais tarde ele é enviado para Chipre. Estão precisando dos crentes lá em Chipre. Estão aceitando Jesus lá em Chipre, não tem ninguém que ensine a Bíblia lá para eles. Mandaram Barnabé. Mas antes de ir, o Barnabé pega um campo, uma herança, não sei,
algo que ele tinha de valor, que ele nem poderia ter, porque ele era um levita, mas a gente não sabe como. Ele vende, e movido pelo Espírito Santo, por aquele clima de comunhão, de divisão, de unidade. A gente vai ver daqui a pouco a unidade, a função do Espírito Santo, preservar pela unidade da igreja, porque foi pela unidade da igreja que Jesus morreu na cruz. Paulo vai dizer isso em Efésios. Barnabé, movido por esse espírito de unidade, deposita tudo que ele tem aos pés dos apóstolos. Todo mundo fica feliz. Nossa, caramba, que legal, Barnabé, obrigada. A igreja estava os discípulos com medo, fugindo, sendo ameaçados, sendo perseguidos, sendo açoitados. Os judeus os perseguiam, ameaçavam, prendiam. E Barnabé chega com aquele ato. Aquilo alegrou o coração da comunidade, daquela igreja primitiva. Ele não fez aquilo para aparecer. Ele fez aquilo movido pelo Espírito Santo de Deus. E aí teve gente que achou bonito, veio Ananias e Safira e quer fazer o quê? Igual. Mas eles não fizeram isso sem interesse. Eles fizeram isso para ficar bem na fita. Para sair bonito na foto do Instagram. Por que eu estou falando que eles fizeram isso? Porque eles venderam por um X, pegaram parte do dinheiro e falaram que aquilo era todo. E é aí que entra esse cenário que a gente leu. Pedro fala, por quê? Quem foi que revelou a Pedro que Ananias e Safira estavam mentindo? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas Pedro estava tão em sintonia com o Espírito Santo. Pedro era tão íntimo do Espírito Santo. O Espírito Santo atuava de maneira tão clara naquela comunidade, naquela igreja, que nada ficava oculto. Quando José, Barnabé, deposita a oferta aos pés dos apóstolos, Pedro recebe, Tiago recebe, João recebe, a igreja recebe. Quando chega Ananias e Safira, Pedro fala, por que você está mentindo? Ninguém contou para ele, ninguém falou, Ananias vendeu o campo por um preço, vai vir aqui dizendo que vendeu por X, mas ele vendeu por Y, tá? Que é só aparecer. Ninguém contou, foi o Espírito Santo que revelou. Quando Barnabé e Paulo são separados para o ministério, a Bíblia fala, e o Espírito Santo separando, dizendo, separai-me a Barnabé e Paulo. Era o Espírito Santo quem selecionava, ainda é assim até hoje. Só prevalece, só se sustenta o ministério de quem é chamado pelo Espírito Santo. Quem se chama, quem se oferece, Então, com esse objetivo aqui, sem ter aquele desejo puro no coração, aqui aparecer, como eles fizeram, o resultado foi logo assim, drástico, que é para deixar o exemplo. Porque vocês mentiram, o dinheiro era teu. Se você quisesse pegar uma parte do dinheiro, era teu direito, quem ia te proibir? É isso que Pedro está falando. Mas porque você mentiu. Acabou, Ananias. A mulher dele teve outra chance. E aí, foi por tanto que vocês venderam? Foi por tanto. Como você mentiu igual o seu marido, você vai ter o mesmo fim que ele. Para quê? E aí eu fico com a frase do Pedro. Eu gosto do Pedro. Pedro é meu favorito. Gosto muito do Paulo, mas o Pedro. Vocês não estão mentindo para homens, estão mentindo para Deus. Que tem gente que acha que porque está mentindo para homem, Deus não está vendo. Porque o marido não está vendo, a mulher não está vendo, o pai não está vendo, o irmão não está vendo, o pastor não está vendo, que Deus também não está vendo. O Espírito Santo, ele está aqui do nosso lado. Ele é uma pessoa. E ele foi enviado para caminhar ao nosso lado. Dele a gente não esconde nada. Para terminar nossa introdução. Ih, gente, faltou um C ali, que horrível. A descida do Espírito Santo. Atos 2. Tem um Czinho ali, hein, gente? Pelo amor de Deus. A descida do Espírito Santo em Atos 2. O Espírito Santo, a descida do Espírito Santo é uma promessa. Jesus já vinha preparando os discípulos para isso, antes de ir aos céus. Quando ele vai aos céus, quando ele tem a ascensão de Jesus, é bonito, essa semana teve a ascensão de Jesus, né? Foi bonito, foi legal. Eu chorei, mas foi bonito. Aí, eu acho que a verdadeira foi... Nossa, imagina, gente, é umas coisas que o pastor Silas falava uma coisa interessante, hoje em dia está desatualizado. Mas antigamente ele falava que no céu vai ter uma central de VT. Hoje em dia ninguém vai falar VT. Né? Mas sei lá que central de que vai ter lá no céu, mas essa é uma cena que eu quero ver. O pastor Silas falava muito que queria ver a cara dos irmãos de José. Quando José falou, sou eu, José. Eu quero ver essa cena, Jesus subindo os céus, os discípulos lá parados. Imagina.
Eles estavam tudo tristes. Jesus aparecia ressuscitado, eles não acreditavam. De tão tristes que eles estavam. De tão perdidos. Com medo. Acuados. Jesus aparece, sou eu, não, é um fantasma. Não, pode botar a mão aqui, ó, sou eu, carne e osso. Não, não é. Não é o senhor, é pegadinha. Dá um pão aí, dá um peixe. Tem mel? Bota mel aqui também, estou comendo. O espírito não come. Sou eu, de carne e osso. Jesus teve que, entre aspas, muito entre aspas, se esforçar para os discípulos acreditarem, de tão atordoados que eles estavam com a morte dele. Por isso que o Espírito Santo vem para consolar. O Espírito Santo vem com consolo e vem com poder. Poder. Quando o Espírito Santo desce aqui, essa é uma cena que eu quero ver. Jesus subindo e o Espírito Santo descendo. E é tão bonito que Jesus fala, se eu não for, ele não pode vir. Jesus sabia que o Espírito Santo tem uma missão. Ele sabia que acabou o tempo, entre aspas, daquela missão dele. Já vim aqui cumprir o meu papel. Tetelestai. Fiz o que eu tinha que fazer. Está consumado. A minha obra está consumada. Essa obra agora vai continuar com o Espírito Santo. É ele quem vai dar continuidade. É ele quem vai fundar a igreja. Jesus não fundou a igreja. Jesus deu a chave na mão do Pedro. E não tomou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu gosto de... Meu Pedro é meu favorito. Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando Jesus encontra com ele, Jesus recria todo aquele cenário na praia. O cenário lá do início. Só que lá no início ele fala, Pedro, vem comigo que eu vou fazer de você pescador de homens. Quando Jesus remonta todo o cenário na praia, encontra Pedro de novo, pergunta a ele 3 vezes, você me ama? Me ama? Me ama? Então, o convite agora não é mais para ser pescador de homens. Apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta as minhas ovelhas. A partir dali, Pedro sabe que ele está na hora dele usar a chave do reino. Vai chegar a hora dele começar a abrir o reino. Como que o reino de Deus se estabeleceu, iniciou aqui na terra à vista de todos? Com a igreja. Quando o Espírito Santo desce, está aqui nesse texto de Atos 2 que a gente vai ler, e todo mundo fica confuso, sem saber o que é, nossa, está todo mundo bêbado. Mas eles estão falando na nossa língua, das maravilhas de Deus, de tudo que aconteceu. Como que pode isso? Quem é que se levanta para explicar o que está acontecendo? Pedro. Pedro, calma aí, gente. Ninguém está bêbado aqui, não. O que está acontecendo, e ele vem com a palavra. Você não vê Pedro falando de Bíblia antes, você não vê Pedro citando a Bíblia o tempo inteiro. Quando ele se levanta, quando ele recebe esse revestimento de poder, ele se levanta com poder, autoridade e ousadia. E a Bíblia vai dizer, a gente vai ler daqui a pouco, que eles receberiam poder para testemunhar. Poder para testemunhar. Até hoje a gente precisa desse revestimento de poder. Hoje, mais que, sei lá, não vou dizer mais do que nunca, porque acho que sempre se precisou. Mas a gente precisa de poder para testemunho. Oi? Pega o microfone. Poder para testemunho. Estou falando aqui num ponto que se abordou que é espetacular. Antes da descida do Espírito Santo na vida de Pedro, ele não falava, ou não há nenhuma citação bíblica dele, quer dizer, aludindo à palavra do Antigo Testamento, nenhuma citação. Após isso, a pregação dele é totalmente bíblica. É como se o Espírito Santo abrisse o entendimento dele para as Escrituras. Então, espetacular esse ponto, Adriano. Ele chega uma hora, que eu gosto dessas passagens, eu vou voltar um pouquinho, não está no nosso script aqui não, mas eu vou voltar um pouquinho. Jesus está sentado na rodinha com os discípulos, em Cesareia ele fala, quem os homens estão dizendo que eu sou? Ah, tem uns que falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é João Batista, que voltou. Jesus, mas e vocês? Ele pergunta, os outros estão falando o quê? Mas acho que Jesus não está muito preocupado com a opinião dos outros. Ele queria saber dos seus amigos. E vocês, acham que eu sou quem? Quem vocês dizem que eu sou? Quem é que levanta? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Pedro. Por isso que eu gosto de... Todo mundo fala mal do Pedro. Não fala mal do Pedro para mim, gente, que eu defendo ele. Ah, o Pedro afundou nas águas. Mas quem foi que saiu do navio? Só ele. Aí Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, eu te dou a chave do reino, que ligar deu a chave do reino na mão do Pedro, ó. Logo depois ele começa a falar, gente, ó, seguinte, eu vou morrer. Eu vim aqui, tô legal, tá bacana aqui, que bom que o Espírito de Deus está revelando, mas eu vou morrer.
o Pedro é tão puro que ele chama Jesus no cantinho. Ele é tão, às vezes, puro e sem noção, entre aspas, ele não mede. Ele vai no ímpeto, impulsivo, ele não faz por mal. Ele chama Jesus no cantinho. Para de falar essas coisas. Olha só, eu quero chamar a atenção de Jesus, gente. O Pedro, para de falar isso. Que por que negócio você vai morrer? O Pedro querendo chamar a atenção de Jesus. Para com isso, não vai morrer. Fica falando essas coisas, não. Gente, na hora que Jesus se volta, Jesus tinha acabado de falar para Pedro. Bem-aventurado é você, porque foi Deus que te revelou, foi carne e sangue. Um pouquinho depois, não é nem um capítulo de diferença. Para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro. E aí que está perto da crucificação, Pedro se vira para Jesus, a lição não é sobre Pedro, mas Pedro se vira para Jesus e fala assim, olha só, vai todo mundo... Jesus fala assim, olha só, vão vir aqui, vão me prender e tal, o traidor está indo lá. Pedro não tem coragem de perguntar quem é, faz sinal para o João, pergunta aí quem é. O João pergunta, aí fica aqueles dois ali naquele papinho, naquela conversa interna. Aí Jesus fala, o pastor vai ser preso e as ovelhas serão dispersas. Pedro. Estou usando. Ele está falhando. Começou. Se a gente está com saudade de você. Será que é daí, Adriana, que vem aquela citação, aquele coisa do conhecimento, adágio popular, de boa intenção o inferno está cheio? Deve ser. Pedro está cheio de boa intenção, Muita. né? Muita. Enfim, né? Ele não fala, é isso que eu falo, ele não fala por mal. Mas ele não tem nem noção do que ele está fazendo, está chamando a atenção do mestre. Olha, ele se achava tão íntimo. Para com isso, Jesus. Ele é o único que tem coragem de repreender Jesus. Só que quando Jesus se volta, quando Jesus dá o feedback, ele não fala mais com Pedro. Para trás de mim, Satanás. Porque está falando das coisas e não de Deus. Caramba, acabou de falar que foi Deus que revelou. Agora fala, está cogitando das coisas dos homens, não é de Deus. Olha como ele oscila. Senhor. Tá vendo aí? Eu tô começando a acreditar que o irmão se converteu. Tô começando a acreditar. E aí, só pra gente voltar aqui pra autoridade do Espírito Santo. Por que eu tô falando tanto do Pedro? Por que eu dou tanto valor quando Pedro se levanta? Na hora que tá todo mundo lá e fala, o pastor vai ser preso, as ovelhas serão dispersas, Pedro fala assim, eles podem ir, eu não. Eu morro com o Senhor. Eu estou contigo até a morte. Eles eu não sei. Ele bota todo mundo no fogo, eu vou com o Senhor, eles, ó. Aí Pedro, Satanás pediu para peneirar a tua alma que nem trigo, mas eu roguei ao Pai por você. Pedro, essa noite você vai me negar 3 vezes ainda. Antes do galo cantar, 2 vezes você vai me negar 3. Bateu o galo. O galo cantou 2 vezes, ele negou Jesus 3. E ele nega mesmo. E eu gosto do Lucas porque ele é o único que dá esse detalhe, que quando ele nega Jesus a 3ª vez, o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro. Jesus mesmo açoitado, esbofeteado, escarnecido, tomando cuspe na cara, aquela coisa, Jesus tinha o controle da situação. Porque na hora que Pedro nega Jesus, ó, encontra o olhar do Pedro onde ele está. E a Bíblia fala que ele sai dali e chora amargamente. O pastor Hernandes Dias Lopes, num dos livros dele, fala que esse chorar amargamente, no grego, é como se lavar de algo podre. Eu falei isso aqui uma vez. Imagina o choro do Pedro. E Judas também traiu Jesus. A diferença é muita, óbvio. Mas só que Pedro é alguém que consegue lidar com a culpa. Judas não. Judas era o traidor, Jesus fala, o filho do homem vai ser traído, mas ai de quem trair, ok. Só que Pedro é aquele cara que tem um coração tão puro, ele é tão sedento, ele quer tanto Jesus, que mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, ele vai chorar, mas ele se junta com os discípulos. Ele podia se isolar, podia ficar com vergonha, podia entrar em depressão, podia fugir, podia se matar que nem o Judas, mas não, ele vai para o encontro dos amigos. Quando Jesus ressuscita e aparece a Madalena, fala o quê? Chama o Pedro. E quando Jesus tem um último encontro com Pedro, ele não toma a chave do reino. Pedro, é o seguinte, tu me negou, tu é vacilão, tu é esquentado, tu é estourado, uma hora tu tá bem, outra hora tu tá mal. Entendeu? Faz o seguinte, você lembra aquele negócio, a chave do reino que eu te dei? Devolve aí. Vou botar aqui na mão do João, vou botar aqui na mão do, do Tadeu, Tiago. Vou dar pro meu irmão que tu é muito estourado, cara. Eu não falei que tu ia me negar?
Me dá aqui que tu não está pronto, não. Jesus não faz nada disso. Jesus só pergunta, a única coisa que Jesus cobra de Pedro é amor. Jesus não cobra nada. Jesus só pede amor. E aí Pedro está no mesmo barco. Está todo mundo no cenáculo reunido. Jesus não disse quando o Espírito Santo viria. Só falou, vocês estão em Betânia, Jesus sobe ao céu, está em Betânia, vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Fica lá, daqui a uns 40 dias vai descer o Espírito Santo. Jesus não falou nada disso. 10, né? Era 40 mais 10 para Pentecostes. Daqui a 10 dias vai descer o Espírito Santo. Fica lá, 40 dias ele ficou ressuscitado, isso aí. Gente, imagina. Ainda tem um negócio mais intrigante, que a Bíblia fala que quando Jesus morre na cruz, os sepulcros se abrem e os mortos ressuscitam. Gente, imagina. Imagina as pessoas que morreram andando no meio da rua. Não sei se estavam andando no meio da rua, que é o Walking Dead. Não sei, mas a Bíblia fala que os sepulcros se abriram e os mortos ressuscitaram. Andando no meio da rua é por minha conta, tá? Não está na Bíblia, não. Andando na cidade? Tá vendo? Então tava, não é tão por minha conta. Não tô tão na carne assim, não. É um thriller do Michael Jackson, né? Real, um thriller real. Deixa pra lá, falar besteira aqui. Enfim. Mas quando Pedro tá lá no bolo com todo mundo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Tá todo mundo reunido no cenáculo, triste. Não tinha mais a esperança de encontrar Jesus ressuscitado em lugar nenhum. Jesus não ia mais aparecer com porta fechada. Olha aqui, sou eu, vamos comer um peixinho aí, um pão, tem mel? Não. Eles viram que Jesus subiu. Nisso aparecem já numa palavra de consolo com os anjos. Olha só, vocês estão vendo esse Jesus que subiu? Do jeito que ele subiu, ele vai descer. Vão para Jerusalém. Eles obedecem, eles vão para Jerusalém. E está todo mundo reunido como num dia qualquer. Até que, de repente, eles começam a ouvir um barulho de vento. Um barulho forte de vento. Eu imagino, o que é isso? Gente, a descida do Espírito Santo na terra, o Espírito Santo atuava na terra já. A Bíblia diz por várias vezes que o Espírito estava com ele com o poder de curar. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo se manifesta na forma de uma pomba. A gente vai ver Isaías falando com esse termo, o Espírito Santo, no Antigo Testamento. Não aparece frequentemente, mas está lá. A Bíblia fala que quando Deus se manifestava através de Sansão, o Espírito do Senhor tomava Sansão. Então, o Espírito... Gente, o Espírito Santo está no início da Bíblia e no final. A Bíblia começa e termina com o Espírito Santo. No início criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo está sempre presente. Do início ao fim da Bíblia. Está o Espírito Santo lá. Mas quando ele desce para a sua missão na terra, que está aqui, está rolando ainda, a Bíblia fala que eles começam a ouvir um barulho de vento. E, de repente, o ambiente é tomado e começam a ver línguas como de fogo. E eles começam a falar em outras línguas. A gente é chamado de pentecostal por isso, parêntese. Pentecostal por isso. Porque a festa era a festa do Pentecostes. O Espírito Santo desce no dia daquela festa. Jesus ressuscita na Páscoa, passa 40 dias aqui na terra ressuscitada, aparece para um monte de gente. Deu os 40 dias, Jesus sobe. 10 dias depois era a festa de Pentecostes. Estava cheio de, entre aspas, turistas na cidade. Judeus de todos os cantos do mundo foram lá para celebrar a festa de Pentecostes. Por isso que a Bíblia fala que muitos ouviam, está aqui o versículo 9 aí. 2,9. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, não sei nem onde fica isso, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Ainda tem mais gente aí. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. É por isso que a gente acredita no dom de língua. É por isso que a gente acredita no falar em outras línguas. E quem acredita na evidência das línguas, como o batismo com o Espírito Santo, é chamado de pentecostal. Que é nós aqui, a gente aqui. Tem gente que banaliza o dom de línguas.
Tem gente que banaliza, faz piada com o falar em outras línguas. Olha o valor que isso tem. Olha como é que é isso. Olha como é que foi a descida do Espírito Santo. Foi marcada por esse sinal, isso é uma evidência. O Espírito Santo desce, barulho de vento, língua de fogo, todo mundo, opa, calma aí, olha quanta gente tinha. E todos eles ouvindo, cada um na sua língua. Aqueles homens, aqueles pescadores iletrados, como alguém vai dizer mais tarde, falar na língua deles as maravilhas, tudo aquilo que Deus tinha feito. E aí todo mundo fica, ó, versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, não é de hoje que se zomba, diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro, e o mais lindo, com ele os 11. Ele não se levantou sozinho. Quando ele se levanta, todo mundo levanta junto com ele. Ele só toma a palavra. Mas os 11 são revestidos de poder. Antes, vão expulsar os demônios, não consegue. Jesus expulsar o demônio, conseguiu. E agora? Faz alguma coisa? Jesus fala, poxa, gente, não é assim que expulsa demônio. Jesus, você não tem fé, não? Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Agora, quando eles recebem esse revestimento de poder, quando eles recebem a virtude do Espírito Santo, Pedro levanta os 11 junto. Com ele os 11. E advertiu-os neste termo, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele referenda com a Bíblia, que era a Bíblia que eles tinham. Eles pegam a palavra do profeta. Eles sabiam, é o Espírito Santo, e Jesus falou isso antes. Não se preocupem com o que vocês têm que falar, com o que vocês têm que dizer, porque o Espírito Santo, naquela hora, vai ensinar, vai dizer o que vocês precisam falar. Isso aqui é movido pela a ação do Espírito Santo. O que está acontecendo é aquilo que o profeta Joel disse. Foi o Espírito Santo que traz a mente de Pedro, o texto do profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ele entendeu que aquilo era uma profecia se cumprindo. Movido pelo Espírito Santo. Vamos, eu acho que eu botei isso aqui. Próximo. Vamos lá. Autoridade para vivificar. Vamos lá rapidinho, Gênesis 2:7. Olha o que a Bíblia fala. Esses dois aqui a gente vai ler. Deixa eu ver a hora para não... Se algum irmão achar, pode ler. Gênesis 2:7. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Até o sopro de Deus chegar naquele ser, era só um boneco de barro. O que faz aquele boneco de barro se tornar uma alma vivente é o sopro. Jó também vai falar disso. O sopro de vida na criação. É isso que faz do homem alma vivente. Até então era só um corpo. Quando Jesus ressuscita e vai subir aos céus, ele sopra sobre eles o quê? Vamos ler, João 20. João, capítulo 20, versículo 22. Vai tirar o cadarço tudo. João 20, 22. Vamos ler 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. É o Espírito que torna, o Espírito sobre os discípulos os tornariam alma viventes para pregar, para testemunhar. O mesmo Espírito fez de Adão um ser vivo. Sopro do Espírito. O primeiro Adão foi formado a partir de um sopro. O segundo Adão, quando quer levantar a vida nos seus discípulos, ele sobra sobre eles o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo, o sopro de Deus. Continuando. O Espírito
de vida. Mais uma vez o Espírito Santo aparece como sendo espírito de vida, lá em Romanos 8 que a gente já leu. Porque a lei do Espírito dá vida. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Continuando. Ele vivifica o corpo, a alma e o espírito, como está na nossa lição. A alma, a vida interior, como o Espírito Santo atua, vivificando a alma. Vamos ler, acho que dá para a gente ler. Vamos ler Romanos, que já está aqui. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Outro papel do Espírito Santo, intercessor. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse versículo aqui é para a gente marcar com pisca-pisca na nossa Bíblia. Ele intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E do mesmo jeito que a Bíblia fala que o Espírito Santo é quem conhece a mente de Deus, Paulo também vai dizer que Deus, aquele que sonda os corações, conhece a mente do Espírito. Mais um exemplo, mais uma constatação de que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem mente. Ele sonda. Ele solta gemidos inexprimíveis. Com intercessores desse do nosso lado, gente. Pensa. Quando a gente não sabe orar, a gente tem um intercessor desse nível para orar pela gente. Pensa que você é qualquer coisa. Você tem um advogado. Que João vai dizer lá na frente, Jesus é nosso advogado. Ele que roga ao Pai. Jesus fala, eu vou rogar ao Pai por eles. Jesus orou por mim e por você lá em João 17. Se não bastasse ter Jesus como advogado, como alguém que roga por nós, Jesus como nosso intercessor, a gente ainda tem o Espírito Santo, que ora por nós e intercede com gemidos inexprimíveis. Como o Espírito Santo atua vivificando a vida física, o corpo. Vamos ler rapidinho esses dois e a gente vai ler. 1 Coríntios 12, 9. E depois Gálatas. Gálatas, esse texto de Gálatas complementa um pouquinho aquele texto de Romanos 8, quando fala dessa eterna batalha da alma contra o espírito. 1 Coríntios 12, 9. Corinto, a igreja dos 9 dons. O meu pai que fala uma coisa engraçada, chegou um pastor na igreja, o irmão falou para ele, irmão, eu tenho os 10 dons do Espírito Santo. Aí o pastor falou, o senhor tem os 10 dons? Aí ele falou, tem. Ele falou, acho que o senhor tem 11. Ele, como assim 11? Mentiroso. Só são 9. Quer ter mais do que o Espírito Santo distribui? E aí tem duas coisas que a gente precisa entender, que o dom, tá aqui a gente vai ler, é Deus quem dá, é o Espírito quem distribui. Ele dá para quem ele quer, porque ele é o dono do dom, ele bota onde ele quer, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Agora, fruto do Espírito, não. Fruto do Espírito precisa ser produzido. Olha aqui a diferença. Vamos ler do 1. A respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé. A fé é única que é dom e é fruto. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e é aí que ele atua no corpo.
a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É problema do Espírito Santo quem tem o dom. Dom é dom. É ele quem dá a cada um como lhe apraz individualmente. Mas a gente pode buscar o dom. A gente também pode buscar o dom. Mas mais um pouquinho na frente, no capítulo 14, a gente não vai ler agora, mas vocês leiam em casa, 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer, busquem todos os dons, mas busquem principalmente o dom de profecia. Porque o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Quem fala em línguas, ore para que também possa interpretá-las. Está buscando o dom. O Espírito Santo distribui para quem ele quer. Mas a gente também pode e deve buscar. Paulo manda buscar. Busquem a profecia. Quem fala a língua, ora para interpretar. Os dons é o Espírito Santo quem dá, mas a gente também deve buscar. E o Espírito Santo também opera para a vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Um pouquinho mais à frente aí. Gálatas 6, 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O Espírito opera no corpo, na alma e no Espírito. Autoridade para convencer. Atos 11, na casa de Cornélio, centurião gentio. Como que isso aconteceu? Como que esse convencimento? Cornélio era um centurião, lá da guarda da Itália, tem um sonho, não entende. E ele ouve uma ordem, manda chamar Pedro, que está na casa de Jope, na casa tal, na rua tal, na esquina tal, a casa é assim, manda chamar o Pedro. Ao mesmo tempo, Pedro também tem um sonho. Ele fala, vai até a lugar, tem alguém lá te esperando. Ele tem aquele sonho confuso, entende? Pedro mata e come, tipo, mata e come o quê? Nunca comi coisa imunda, ele ainda discute com o sonho. Uma revelação. E ele vai, ele obedece. Olha como Pedro já está... Eu vou voltar só um pouquinho, que quando Jesus fala isso lá para ele, ele fala assim, Pedro, tá aqui ó, a chave do reino, tal, toma aí. Quando você se converter, Pedro andou com Jesus 3 anos e não era convertido. Quando você se converter, leva também os teus irmãos. E aí, quando o Espírito Santo desce, você vê. Então, levantando-se Pedro e com ele os 11. O Espírito Santo fez a coisa, converteu Pedro. Imagina agora, o Pedro discute no sonho, mas ele vai. Ele obedece. Ele não é mais arredio. Ele vai. E quando ele chega lá, ele naquela resistência, eu matar e comer, nunca comi coisa imunda, ele não está entendendo. Quando ele chega no lugar para onde ele é enviado, vamos ler lá rapidinho, não dá para ler tudo não, Atos 11, mas deixa aberto lá para a gente pegar um versículozinho ou outro. Quando ele chega lá, ele dá de cara com um centurião romano, era um gentio, e ele era judeu. Ele já fica sem entender nada. Então ele vai lá, ouve o que Cornélio está falando, oferece Jesus, fala de Jesus, eles aceitam Jesus como Salvador. Aí está aqui no versículo 12, o 11, 12. Aqui não é o Pedro na casa do Cornélio, não. É ele contando para os crentes lá o que aconteceu. É ele contando o que ele fez. Versículo 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, era o Cornélio. E ele nos contou como vira o anjo em pé na sua casa e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu quem? Olha ele aí. Caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Olha o que Pedro está falando. Lembra daquele dia? Para que os outros tenham noção, dimensão do que aconteceu. Lembra aquele dia lá no cenáculo? Lembra como o Espírito Santo caiu sobre a gente? Então, aconteceu de novo. Igualzinho. A diferença é que a gente era judeu, eles eram gentios. Vocês não têm noção do paradigma que está sendo quebrado aqui. Da barreira que está sendo rompida aqui. Por isso que ele tem aquele sonho com um monte de animal imundo e a voz fala, mata e come.
Era para dizer para o Pedro entender que o Espírito Santo era para os judeus e também para os gentios. Para quando chegasse mais tarde Paulo e Barnabé falando que foram pregar para os gentios, Pedro... Verdade, aconteceu comigo também. O que eles estão falando aí tem razão. E Jesus, talvez agora eles estivessem entendendo que Jesus falou, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E eu preciso buscá-las também. Olha aqui, se cumprindo. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e você só está com Abraão na mesa. Olha nós aqui. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Pedro entendeu isso com essa experiência. O que validou essa experiência? Porque até então ele está indo lá, está obedecendo a voz do anjo, está indo. O que valida? Pedro, olha só, isso aqui agora. Então, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Então, eu lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ele consegue convencer toda a comunidade. Continuando, o evangelho é o evangelho de poder no Espírito Santo. Paulo vai dizer, quando eu cheguei aí pregando para vocês, eu não cheguei falando nada da minha cabeça, não. Não foi o evangelho de poder qualquer, não. Foi o evangelho no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o que valida o evangelho pregado. 2 Tessalonicenses, a santificação do Espírito Santo. Vamos ler 2 Coríntios 2? 1 Coríntios 2. Olha Paulo falando para os coríntios. Paulo toda hora tem que ficar falando, se justificando. Gente, olha só, que eu estou falando não é da minha cabeça, não. Eu falo para vocês debaixo do poder do Espírito Santo. Ele falou isso lá em Tessalônica, ele está falando isso agora em Corinto. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque toda vez que o Espírito Santo se manifesta, é com poder. Poder para curar, poder para testemunhar, poder para evangelizar, ensinar, convencer. O Espírito Santo sempre vai se manifestar com poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Olha o Espírito Santo, Deus aqui de novo. O Espírito Santo é Deus. Ele não é o ajudante, o auxiliar do Pai e do Filho. Ele é Deus. Ah, faltou ali o João. Vamos lá, não poderia deixar de ser. João 16. O tríplice, como está chamado aí na nossa lição, o tríplice convencimento. O Espírito Santo tem uma tríplice missão de convencer. Tem uns tríplices também na vida de Jesus, né? Na vida de Jesus. Qual era a tríplice missão de Jesus? Pregar, ensinar e curar. Qual era o tríplice ministério dele? Rei, profeta e sacerdote. Qual é o tríplice convencimento de Jesus? Do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado e do juízo. 5:7. Mas agora... Não, desculpa. É isso mesmo. Cadê? Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, por que vos tenho dito essas coisas? Olha aí que eu falei. A tristeza encheu o vosso coração. Jesus está falando, estou indo embora, hein, gente? Aproveita que eu estou indo. E aí ele está falando, vocês, em vez de me perguntar para onde que eu vou, ficam tristes. Vocês estão tristes. E aí ele continua, mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim.
Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo e não a gente. Tiago 1,20, aí o comentarista vai tratar um pouco aqui de cada aspecto. Eu estou com a revista embaixo do braço, né? Mas tudo que eu botei aqui é seguindo o tópico da lição, tá? Essas referências também estão na revista. Algumas eu acrescentei, mas a maioria está na nossa revista. Quem tem a revista do professor tem um pouquinho mais de vantagem, porque vem umas referências a mais. O tríplice convencimento de Jesus. Na nossa revista está assim. Consciência do pecado, que é o primeiro que Jesus fala. O padrão da justiça de Deus e o juízo vindouro. E eu só acrescentei aqui Tiago 1,20. Eu gosto desse versículo. Porque a gente às vezes quer colocar Deus na parede com o nosso senso de justiça. Vou falar do Jó de novo. O Jó lá sofrendo. Cara, coitado do Jó, gente. Não vou falar muito dele não, porque senão eu começo e não paro mais. Mas aí Deus se manifesta a Jó, começa a perguntar de crocodilo, de hipopótamo. O Jó só quer saber por que ele está passando por aquilo tudo. Ele não quer saber do crocodilo, das cabras monteses, do avestruz que enterra o ovo, do cavalo que corre. Ele só quer saber o que ele está sofrendo. E aí Deus fala, e aí, Jó, sabe responder alguma coisa, Jó? Me calo o pai na cinza, não falo mais nada não. Mas chega uma hora que Deus toca no ponto que Jó procura. Jó fala, por acaso, Jó, para você se justificar, você quer me colocar no banco dos réus? Para você se tornar justo, você tem que me condenar? Porque a autojustificação de Jó colocava Deus como culpado. É o Todo-Poderoso que está me esmagando. É o Todo-Poderoso que está fazendo isso comigo. Porque eu dava esmola. Eu nunca vi uma viúva e deixei a viúva desamparada? Porque eu nunca vi um órfão e deixei o órfão sem comida? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Era verdade, coitado. Ele tinha feito mesmo. Ele não estava errado, não. Mas só que aí Deus toca na ferida uma vezinha só. Para você se justificar, você tem que me condenar? E aí Tiago reitera. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque a gente vê, a gente se indigna. E a ira é um atributo de Deus. E é natural e, entre aspas, muito entre aspas, bom, que a gente sinta a ira e indignação diante da injustiça, diante do erro, diante do pecado. Acontece que a nossa ira não vai mover a mão de Deus para a justiça. Porque a justiça de Deus não é igual à nossa. Na justiça de Deus, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Na nossa, a gente ainda está lá na época do olho por olho, dente por dente, que aliás era mais fácil, vamos combinar. Esse negócio de bater à direita, oferecer à esquerda, tem que ser muito crente. Tem gente que acha que a graça é mais fácil que a lei. Eu acho que nessa hora é um pouquinho mais difícil. Se não fosse o Espírito Santo, gente. Se não é o Espírito Santo. E aí vem o fruto do Espírito. O que adianta você falar em muitas línguas, você profetizar e ser irado e não ter longanimidade? Tem hora que Deus quer mostrar para a gente o que é ser longânimo. A gente tem dificuldade em lidar com a longanimidade de Deus. Mas longanimidade é fruto do Espírito, não é à toa que não é dom. Que a gente se vê diante das situações. Estou falando eu. Não é possível que o senhor não está vendo isso. Eu falo para Deus, o senhor não vai fazer nada não? Porque olha só, eu não posso fazer nada, mas o senhor pode, o senhor é o único que pode. Deus é longânimo. Deus tem uma, entre aspas, paciência além da nossa, que vai muito além da nossa justiça. Porque a gente só vê o que está do lado de cá, mas Deus está vendo o que está do lado de lá. Deus sabe o que está acontecendo do outro lado que a gente não sabe. E a gente, às vezes, com a nossa ira, quer provocar a justiça de Deus. Deus não se impressiona com isso não, gente. Deus deu o filho dele. Você acha que um pai que oferece o filho por amor, a gente vai se impressionar com o nosso pezinho batendo no chão? Não. Senhor. Aqueles que pregam que se você faz tudo certinho, você pode dar carteirada em Deus. Exigir de Deus, entendendo?
sabendo que Deus faz aquilo que lhe apraz. Não, eu gosto. Eu vou falar, já que sou. Eu determino. Determina nada, cala a boca. Fica quieto. Não, tudo bem. Uma coisa é você exercitar a sua fé. Concordo. Declarar. Profetiza, Ezequiel. Bora profetizar. Tá cheio de osso seco aqui. Quem é que vem no osso seco? O Espírito. Isso é uma coisa. Outra coisa é botar Deus na parede com os meus determinismos. Sou eu que mando, ele obedece? Pera. Né? O que é o homem? Um caco no meio de outros cacos, gente. Vamos, né? Nos humilhar diante de Deus, vamos nos colocar na nossa... reconhecer a nossa insignificância, porque com o soberbo, Deus trata de longe. Deus gosta de quem é humilde. A humildade toca o coração de Deus. Lembra da mulher cananeia? Ela gritando, Senhor, minha filha, Senhor, minha filha. Chega os discípulos, manda essa mulher embora, pelo amor de Deus. Cala a boca, tá enchendo, para! E a mulher insiste. Uma estrangeira, de um povo pagão. Jesus não veio para ela, entre aspas. O que você quer? Ah, minha filha, não é bom pegar o pão da mesa e botar pro cachorrinho. Gente, se aquela mulher é outra, o quê? Tô aqui há um tempão, tá me chamando de cachorra? Também não quero mais nada não precisa não. Ela se humilha. Mas o cachorrinho também come o que cai da mesa, aquilo toca o coração de Jesus. Não que Jesus estivesse insensível à mulher, não é isso. Mas aquilo é uma demonstração, acho que era uma lição mais para os discípulos do que para a mulher e para Jesus. Porque Jesus sabia até onde a mulher ia. A mulher não. A mulher talvez não. Até onde você quer. Até onde você é capaz de se humilhar diante de Deus. E a Bíblia fala que ela alcançou a misericórdia, porque a humildade toca o coração de Deus, mas com o soberbo, ele trata de longe. Foi? Tá. Então deixa eu passar um pouquinho, que eu já tinha passado. Será que desligou aqui? Não, tá. Acho que sim. Acho que ficou aqui, ele deu... Passei mesmo, pode ser. Por favor. Não? Não, então deixa a gente continuar aqui. De qualquer maneira, quando voltar, tudo bem. De qualquer maneira, tá lá no... Foi? Tá lá no tesouro. Isso. Então, a gente estava aqui no Tiago. Romanos 2:2. Paulo vai dizer que o juízo de Deus é segundo a verdade. Então, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus, quando julga, o seu juízo é segundo a verdade, não segundo a nossa vontade. Segundo a verdade. Romanos 14:12, adoro. Vamos colocar aí na nossa Bíblia com pisca-pisca, porque cada um dará conta de si a Deus. Eu não vou dar conta da vida dos outros. Eu vou dar conta da minha vida. Cada um dará conta disso. Eu vou prestar conta do que eu fiz. Se o que eu fiz envolve os outros, ainda assim é o que eu fiz. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Poder para consolar. O Espírito Santo tem poder para consolar. Atos 9:31. Vamos ler esse, porque além de aparecer o Espírito Santo consolando, aparece o Espírito Santo agindo de maneira sobrenatural. Poder para consolar. Atos 9:31. Se alguém achar, pode ler. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esse não é do sobrenatural, não. Está um pouquinho mais lá na frente, eu confundi a passagem. Mas confortada no consolo do Espírito Santo. A igreja cresceu à base de consolo. O consolo faz parte da base, da estrutura do início da igreja. A gente não pode jamais deixar isso para trás.
A gente não pode jamais ser tomado por um ativismo tão grande que tire da gente a capacidade de consolar. Que tire da gente o nosso olhar daquele que está precisando de um consolo. Porque o consolo faz parte da base do que a gente é. Consolo faz parte da nossa estrutura. Os apóstolos foram batizados com poder por um Consolador. O Espírito Consolador. A igreja estava crescendo aqui, ó, tinha paz por toda a Judéia, edificando, caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo. Que a gente possa aprender com esse Espírito Santo que caminha do nosso lado, a gente prestar um pouquinho mais de atenção nisso daqui. Consolo. Às vezes o irmão que coloca lá, minha mãe morreu, perdi... Gente, é só você ir lá, que Jesus te conforte, que o Espírito Santo te console. O que custa? Você está exercendo isso daqui. Consolo. Mas a gente está tão agitado, tão cego, tão tomado por tudo, que a gente às vezes não faz nem por mal, não. Mas que nessa noite o Espírito Santo está lembrando isso a gente, ó. Meu papel é consolar o de vocês também. Consolo. O que mais? A autoridade. Vamos lá rapidinho. João 15, 26, que vai falar do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Olha, é esse mesmo. É. Mas tinha outro versículo que eu queria também. Vamos lá. 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então está presente aqui a Trindade. Quando vier o Consolador, da parte do Pai, dará testemunho de mim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 João 5,6. Eu não ia ler não, mas eu vou ler porque fala do testemunho do Espírito Santo. Já está acabando. 1 João 5,6. Este é aquele... Alguém quer ler? Alguém quer ler? Então vamos lá. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Olha aí a Trindade de novo. E esses três são um. E três são os que... Poucas vezes aparece assim textos ratificando, confirmando a Trindade. Geralmente a gente vê textos falando da Trindade, mas textos menos explícitos, não tanto como esse daqui. Os três são um. Mais claro do que isso. E o 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Olha isso. No testemunho do céu, quem está lá? O Espírito. No testemunho da terra, quem está lá? O Espírito. No testemunho de Deus, o Espírito. No testemunho dos homens, o Espírito. O testemunho do Espírito é o que valida. O testemunho do Espírito é verdadeiro, como está escrito aqui. O testemunho do Espírito é válido no céu e na terra. Vamos lá. Para terminar. O último tópico da nossa lição, a submissão à autoridade do Espírito Santo hoje. A mente que transforma. Vamos lá para Romanos 12. Onde fica? Não está pronto para o batismo, não. Não pode batizar domingo. Ele é terrível, ele é terrível. Não deixa passar nada. Essa Trindade aí, né? Tô ligada. Pastor Gilson não, tira o Pastor Gilson fora dessa. Só foi boa. Vamos lá.
Segundo heresias. Vamos lá. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu entendo, a gente falou muito disso aqui, que a ação do Espírito passa pela nossa mente. O Espírito conhece a mente de Deus. Aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito. E o Espírito que intercede por nós age pela transformação da nossa mente. Quando eu me submeto à vontade de Deus, quando eu quero experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, eu só sou levado a essa experiência pela renovação da minha mente. Agora, se a minha mente está andando em conformidade com o mundo, quando a Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo, não é no sentido de não me conformo com isso, não é no sentido de não tolerar, de não gostar, é de não formar com, de não entrar na mesma forma, é de não ser igual. Então, a minha mente, se eu quiser chegar a esse conhecimento da vontade de Deus, a minha mente não pode estar em conformidade com o mundo. Mas a minha mente precisa ser renovada. Renovada. Porque só quando ela se renova, ela alcança transformação. É esse renovo da mente que leva a gente à transformação. O padrão de comportamento do crente. Quando a gente se submete à autoridade do Espírito Santo, a gente passa a adotar esse tipo de comportamento. Eu não coloquei aqui, mas também tem o texto de Efésios. Tá sim. Não está o texto todo, mas Efésios 4 também vai falar isso. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem gritava, para de gritar. Se você for... parou, né? Boa essa palavra. Quando você transforma a sua mente pela renovação do seu entendimento, você não está em conformidade, o padrão antigo fica para trás. O padrão que a gente adota agora é esse aí. Vamos ler. 1 Timóteo 6. Primeira Timóteo 6. 11. Tá assim. 1 Timóteo 6, 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, e que homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas? Que está lá em cima. O amor ao dinheiro, a cobiça, que faz a gente se desviar da fé. Porque muitos a si mesmos se atormentaram por causa disso com muitas dores. O problema está no dinheiro? O problema é o amor ao dinheiro. O Salomão vai dizer que o dinheiro atende a tudo. Para mim, o problema não é dinheiro, não, gente. O problema é a falta de dinheiro. O meu problema é esse. Agora, o que Paulo está falando não é o amor, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Porque alguns nessa cobiça. Cobiça. E Salomão também vai dizer que esse espírito de ganância nunca satisfaz quem o possui. Porque o ganancioso, movido pelo amor ao dinheiro, ele nunca está satisfeito. Ele quer sempre mais. Mais. É a fábula da galinha dos ovos de ouro.
Quem é que tinha a galinha dos ovos de ouro? Era um cara rico? Era um avarento. O avarento tinha uma galinha que todo dia botava um ovinho de ouro. Um ovinho de ouro resolvia a minha vida, gente. Todo dia ele tinha lá um ovinho de ouro. Mas ele não estava satisfeito com os ovos de ouro. Ele queria mais. Porque a avareza destrói quem a possui. Então ele pega a galinha, mata a galinha. Quando ele abre, descobre que por dentro ela é igual uma galinha como outra qualquer. Perdeu o ovo, perdeu a galinha. Movido pela ganância. É isso. Eu ia dar o microfone até desistir. Não. Esse espírito de ganância destrói aquele que o possui. Salomão vai dizer, é isso que Paulo está condenando aqui. Amém? É o Espírito Santo, pastor. É o Espírito Santo. Vamos lá. Tito. Coitado do Sepúlveda, vocês implicam muito com ele. Tito 2, do 2 ao 14. Vamos ler do 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. E aí quando Tiago vai falar que a fé sem obras é morta, olha aqui. Quem disse que a gente não precisa ter boas obras? Elas não são para salvação, isso é uma coisa. Uma coisa é quando a pessoa acredita que através da caridade, das boas obras, vai alcançar o céu. Não. Mas uma vez que você tem o seu coração no céu, esse mesmo coração é zeloso por boas obras. Para a gente terminando, Efésios 4, e por último 2 Coríntios. Efésios 4. Deixa eu ver se eu acho aquele texto que eu tinha dito aqui antes. Ó. Vamos ler o 17, daqui a pouco eu volto para esse aqui. Efésios 4, 17. Portanto, digo isso, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Olha isso, eles acham que ignorante é a gente. Mas a Bíblia está dizendo que a ignorância vem deles, não é porque eles sejam burros, porque eles não têm inteligência. É uma ignorância por causa da dureza do coração. Essa dureza de coração vem da falta de entendimento. E o mesmo Paulo, lá em 2 Coríntios 4, vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que não cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Existe também uma arquitetura, existe um movimento espiritual. Existe uma ação no mundo espiritual, uma ação demoníaca, para que os homens rejeitem a Deus. Para que os homens ceguem os olhos do entendimento e não cheguem ao conhecimento de Deus. Está vendo como tudo passa pela mente? Entendimento é coisa do quê? Da mente. Por isso que Paulo fala, renova a mente. Mais tarde ele vai falar, leva cativo a Cristo o quê? O sentimento? Pensamento. Todo pensamento. A obra do Espírito Santo passa pela nossa mente. Vamos lá. 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso quê, gente? Entendimento.
e vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha a justiça aí. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira tem prazo de validade, gente. Ira do crente tem prazo de validade. Diante da indignação, das injustiças, a gente sente indignação. O salmista vai falar que Deus sente indignação todos os dias. Diante do pecado, diante do erro, diante da injustiça, eu falo novamente, é legítimo a gente sentir ira. Deus sente ira, mas a ira tem um prazo. Qual é esse prazo? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque se vier o sol, meu amigo, pode acontecer o que vem logo depois. Dá lugar ao diabo. A nossa ira não vai produzir a justiça de Deus, mas ela pode dar lugar ao diabo. Então, cuidado. Aquele que furtava, não furte mais. Versículo 28. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É uma coisa que a gente tem que pedir a Deus, gente. Falar que nem Jesus. Tinha vezes que Jesus não fazia um milagre. Não curava ninguém, não multiplicava pão, não andava sobre as águas, mas ele atraía multidões e multidões. E chega no final do relato, Mateus fala muito isso, e as multidões se maravilhavam de como ele falava, porque falava com autoridade, não como os escribas e os fariseus. Será que o que a gente fala está transmitindo graça para quem está ouvindo? Ou as pessoas não suportam ficar perto da gente quando a gente está falando? Jesus atraía muita gente, as multidões, pelo que ele falava. Só de falar. Lá no Pentecoste, o Espírito Santo se manifesta na vida dos apóstolos. E quando eles se levantam para falar. É só com a palavra. Palavra. Não arruma nada não. A mente. Vamos lá, até esqueci. Adriana, eu queria só levantar um pouco, mas não para você, para a audiência, né? Você estava falando que Jesus, né, em algumas situações, ele não curou enfermos, né, e tal. E a pergunta é, será que Jesus não curou essas pessoas, ou a fé, ou a cura de Jesus está condicionada à fé do povo? Porque ele diz que ele não curou algumas pessoas, não fez muitos milagres por causa da incredulidade, né, do povo. E aí, o que o povo acha disso? Quer dizer, para curar tem que ter fé? O que vocês acham, gente? Sim ou não? Para curar tem que ter fé? Gente, vamos lá. Quem acha que tem que ter fé? Quem acha que tem que ter fé para curar? Jesus tem que ter fé para curar. A pessoa tem que ter a fé para ser curada. Não necessariamente, depende. Não, mas tem fé envolvida nisso, não é a pessoa. Ok, queridos, vamos lá, olha só. Eu não vou nem Deixa eu só colocar aqui. Eu vim só para criar Ele não gosta de classe comportada, gente. O que a gente quer dizer é o seguinte, né? A gente, às vezes, a gente pensa o seguinte, Jesus tem que ter fé para ele manifestar o milagre. Não necessariamente. Jesus cura em qualquer circunstância. Jesus cura o servo do sumo sacerdote, quando Pedro, que a Tadena tanto gosta, corta a orelha do sumo sacerdote, do Malco. Jesus não pede a ele nenhuma manifestação de fé, ele simplesmente opera o milagre. Querer que Jesus opere de acordo, às vezes, com a nossa fé, é tornar Jesus, ou limitar Jesus, ou o poder de atuação dele. Jesus faz quando ele quer, do jeito que quiser, como quiser, com fé, sem fé, ok? Duas coisas. Como diz lá o Delino Marçal, se Deus quiser... Ele é Deus, se não quiser é Deus. Se não quiser é Deus. Duas coisas. Primeiro, não, agora eu estou lembrando só de uma, eu estou esquecendo qual era a segunda. Lembrei. Primeiro,
A missão de Jesus era, que eu falei aqui, pregar, ensinar e curar. Das 3, 2 estão envolvidas com fala. E mais ainda, Pregar e ensinar. Adriana, bacana é o seguinte, Jesus, a passagem diz, e Jesus não operou muitos milagres. Em alguns lugares. Não, ele não operou muitos. Por causa da não diz que ele não incredulidade, operou milagres. Diz que ele não fez muitos. Ele fez milagres. Ele só não fez muitos. É que a gente às vezes condiciona Deus a nossa... Fala, querido. Gente, oi. Pode ser também. 2 coisas. Jesus pregava, ensinava, curava. A Bíblia não diz que não, mas também não diz que sim. Tem o Sermão do Monte lá todinho, toma 3 capítulos de Mateus. Curaram quem lá? Tem o registro de que cura lá? Nenhuma. Não estou dizendo que Jesus não curou, mas se curou, não foi tão importante a ponto de Mateus registrar. E Mateus registrou cura pra caramba. Jesus falou. Está na multiplicação lá do pão. Tudo bem, foi um milagre. Né? Multiplicou o pão. Mas por quê? Que o povo estava lá ouvindo só Jesus. Ó. Não, mentira. Começa com o Jesus curando. Tudo bem. Curou. Mas, agora eu me lembrei que o texto começa com ele curando. O povo vai para lá para curar. Mas nem sempre as pessoas se admiravam. Porque eu quero dizer o seguinte. Nem sempre as pessoas se admiravam por Jesus pelas suas curas, pela sua manifestação do sobrenatural. Mas muitas vezes as pessoas se admiravam apenas do que ele falava. Porque ele falava com autoridade, ele não falava como os outros falavam. Eles estavam acostumados a ouvir gente que conhecia muito a lei. Vou dar a palavra. Gente que conhecia muito o texto, mas não praticava. Gente que conhecia, mas não aplicava. Por isso que Jesus se vira e fala assim, está vendo ali os fariseus? Falam tudo o que eles dizem, mas não imitem as suas obras. Era com esse tipo de gente que eles estavam acostumados, a ouvir. Então, quando chega Jesus falando, praticando, sendo a verdade, as pessoas, opa, e Paulo vai falar isso daqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que for para edificação, que transmita graça aos que ouvem. É nesse ponto. Então, a primeira coisa, só vou terminar. Oi? Ah, tá. Só mais uma coisa, eu já vou para o último versículo. Depois a gente pode dar a palavra? Tá. Então, rapidinho, para a gente encerrar aqui. Só respondendo a sua pergunta, que eu me lembrei de um caso, está vindo 2 multidões. Uma multidão vem com Jesus, a outra vem para o funeral. A cananeia está lá se descabelando, pedindo, cura minha filha, cura minha filha. Uma viúva que enterrou o marido, agora vai enterrar o único filho. Ela pediu alguma coisa para Jesus? E Jesus fez o quê? Chegou lá e curou, ressuscitou o menino. Mas o que eu estou te falando é que a fé precisa de uma fé que provoque? Não. Jesus foi movido pela sua íntima compaixão. Pronto. Né? Querendo responder sem polemizar. Então vamos lá, por último. Ele opera na unidade da igreja. Eu vou voltar aqui rapidinho. No mesmo Efésios 4, olha isso. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, dando suporte, não é tolerando só não, dando suporte uns aos outros em amor. Olha isso, gente. Se esforçar já demanda uma força. Só que ele está falando o seguinte, esforçando-vos diligentemente. É um esforço a mais. Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha o Espírito aí. Há somente um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um pouquinho antes, no versículo 16 do capítulo 13, ele está dizendo assim, para que, pela riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O Espírito Santo age no interior do homem. Para isso daqui. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque Paulo sabe que é difícil manter a paz. E às vezes é bem difícil também manter a unidade. Mas a unidade é do
Espírito. E para terminar, a bênção apostólica, olha a trindade aí de novo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Sim. Olha o Espírito Santo aí, olha a trindade aí reunida. Mais uma vez no mesmo texto. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. O Espírito Santo atua na comunhão. Quando Pedro se levanta, levanta com ele os 11. Comunhão. E tinham o mesmo Espírito, cada um vendendo o que era seu, repartia com todos igualmente. Comunhão. Pedro está preso, mas os seus amigos estão dentro de casa orando por ele. Comunhão. A comunhão do Espírito Santo. Quem promove a comunhão, a unidade, é o Espírito Santo. Sejam com todos vós. Amém. Que Deus nos abençoe. Que a gente alcance o poder do Espírito Santo para testemunhar, para preservar a unidade pela qual Jesus morreu na cruz. E que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. A irmã queria falar. A gente vai parar por conta do cartão de memória que está na hora, e na verdade a gente transmite a Bereana até 9 horas, a gente já passou um pouquinho. Tinha alguém que ia falar aqui alguma coisa? Não, é um comentário sobre a questão da cura. Porque nem sempre a cura é do corpo. A gente só pensa na cura do corpo e não esquece da alma. Né? Porque quando a gente se converte, você não se converte porque Jesus te curou, mas porque a palavra penetrou na tua mente, na tua alma e curou a sua alma. Então, quer dizer, a gente nunca fala da cura da alma, só pensa na cura do corpo. E aquelas pessoas estavam ali vendo que Jesus tinha algo a mais, porque muitos devem ter sido curados da alma. Como nós sabemos que em algumas situações as curas das nossas enfermidades da alma, elas depois se traduzem inclusive no corpo, não é? Eu acredito que Jesus lá no Sermão do Monte, lá quando eu falava, muito embora não tenha nenhum registro, ele é a própria virtude em pessoa. Se a sombra de Pedro curava, imagina a sombra de Jesus, não é verdade? Não é? Pastor José, eu me lembrei da sombra de Jesus porque eu vi Ben-Hur, lembra do filme? É claro que é romance, mas é lindo, e eu não duvido. Né? Eu não duvido que a virtude dele tenha sido tamanha que eu já vi relatos de pregadores esse século passado, homens de Deus que eu não entravam na cidade e as pessoas se compungiam, começavam, não é? Que a virtude tal da pessoa que fazia com que, né, as pessoas ficassem compungidas com a presença do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Imagine o próprio Deus andando aqui, né? Como diz lá os guardas do templo que foram prendê-lo, nunca vimos ninguém falar como esse homem falou. Não foi isso que não foram prender. Eu estou dizendo os guardas do templo que foram enviados para prender Jesus. Aí ficam olhando e falando, cara, mas nunca vimos ninguém falar com a autoridade que esse cara falou. Né? Em vez de prendê-lo, ficaram prestando atenção na mensagem. Né? É bacana que o pastor Helson tem uma mensagem bacana que ele diz que os caras ficam, quando ele der bobeira a gente vai prender ele. Glória a Deus. Só um minutinho só, espera um minutinho, deixa ele só terminar esse tópico. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então é isso. Queridos, olha, quero agradecer. Tem gente aqui que estou vendo pela primeira vez aqui, o Pedro aqui pela primeira vez, acompanhado da família. Deus abençoe vocês. Né? Serginho, há quanto tempo não vejo? Que alegria! Serginho, eu que estou feliz com você, pô. Aí você manifesta sua alegria aqui, você é sempre bem-vindo, prazer. Quem está vindo aqui pela primeira vez que eu estou vendo mais aqui? Segunda vez. Irmãos, olha aqui, a Escola Bereana é um espaço para a gente trocar ideias, para a gente levantar, às vezes, determinadas questões, aprofundar um pouquinho mais, cavar um pouquinho mais nas Escrituras. É um lugar que eu gostaria que quando você viesse para cá, inclusive estivesse já
lido previamente a lição, para que você possa vir aqui com as suas dúvidas e trazer as suas dúvidas para cá, como o pastor Josiel fala, né? Perguntas desafiadoras, não é? Pastor Josiel, então vamos dizer o seguinte: semana que vem eu não vou poupá-lo. O senhor ministrará para a gente semana que vem, pastor Josiel? E aí as perguntas desafiadoras serão direcionadas ao Senhor. Não, pastor Josiel. O Gilson depois. Pastor Josiel, semana que vem. Aí eu quero ver se realmente o senhor é ou não é uma das cabeças mais brilhantes dessa igreja. Queridos, Deus abençoe a todos. Prazer, eu quero que vocês só guardem na agenda de vocês. Dia 18 de maio é a nossa jornada de educação. Vai ser um evento top. As pessoas que vão ministrar nessa jornada são, exceto o pastor Eliseu, que vai estar conosco, homens de Deus que vão trazer mensagens assim edificadoras para nós. O tema é baseado em Colossenses capítulo 2, versículo 7, arraigados, edificados, confirmados e ensinados em Cristo. Vai ser muito, muito, muito bom. E além do mais, também tem uma banda que vai vir aí que vocês vão, tenho certeza que vocês vão gostar. Uma banda chamada Terra. Não é Terra, mano, que negócio de... Vocês vão gostar. Depois eu vou revelar para vocês aonde eu conheci essa banda. Mistério. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus. Pastor Josiel, por favor, vem aqui. Professor da próxima sexta. Pastor Josiel, cada semana me manda 328 fotos de todos os eventos da igreja. Mesmo se eu não quiser vir à igreja, a igreja vai até a minha casa. É verdade. O senhor manda para geral, tudo. E eu fico sabendo de tudo que acontece na igreja, mesmo sem vir à igreja. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. A paz, irmãos. Vamos orar. Amado Deus, te damos graça pela bênção, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, aprendendo, recebendo o conhecimento para a edificação, para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Pai, que a tua bênção continue sobre o teu servo, pastor Ronaldo e toda a sua equipe. Nós agradecemos também pela unção da pastora, da professora Adriana, a qual trouxe para nós, Senhor, esse ensino muito edificante. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da tua proteção, da tua direção. Livre de todo perigo, de todo mal, e nos dê uma noite abençoada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.